Irmãos, estamos estudando o livro de João, ou melhor, as reflexões de João. E quando pensamos nessa série, eu conversando com o Bruno falou assim: Ih, vai até final do ano. Eu falei: não, será? Pelo jeito vai mais uns 2 anos. Pelo jeito, muita coisa especial. E quando você lê o Evangelho de Mateus, por exemplo, você vê um fundo teológico direcionado para o judeu. Agora, quando você olha para João, a princípio parece uma mensagem simples para novo convertido, mas ele traz e carrega palavras nas suas entrelinhas, né? João é muito profundo. Não é à toa que foi o mais próximo de Jesus, o discípulo mais próximo de Jesus, e o que Jesus deixou, o único, ele deitar no colo. Então era um homem digno de proximidade, inclusive física, com o próprio Deus Jesus. Isso é maravilhoso. João, hoje vou falar sobre João capítulo 2. João capítulo 2. Se você estiver com essa série nos acompanhando, dedique talvez o seu devocional diário, né, ao livro de João. Caso você queira estudar de forma mais específica o que a gente tem compartilhado aqui, pode me pedir no pessoal que eu te mando o esboço, tá bom? Nosso objetivo é alcançarmos juntos esse lugar que João alcançou, de pessoa próxima de Jesus. Esse é o nosso objetivo com essas reflexões. Só lembrando, nós vamos falar do Evangelho de João, depois as cartas do apóstolo João e depois vamos falar de Apocalipse, ou inicialmente, né, as cartas iniciais, aquela parte pastoral de João, né, que está ali nos primeiros versículos. Se assim, né, se Jesus não voltar antes, a gente vai seguir por lá. João 2, a partir do versículo 1. Casamento em Caná. Casamento. Nunca preguei isso na vida. Em 12 anos, nunca falei desse assunto. Nunca ministrei um casamento com esse texto, né, que é um texto comum para casamentos, mas nunca ministrei. Quem sabe, né? Quem sabe? 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Ali havia perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes de água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. Versículo 9. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então ele chamou o noivo, o anfitrião, e disse: o anfitrião serve sempre o melhor vinho primeiro, e depois, quando todos já beberam bastante, ele serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Versículo 11, esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez
E com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Quero sublinhar o versículo 10. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Bom, aqui começa a operação de sinais, né? Ou o momento pelo qual Jesus abre o ministério público de sinais, né, dele. Jesus ele começa a revelar a sua glória operando 7 grandes milagres. A palavra mais utilizada para essa conclusão de João, né, de sinais ou de milagres, maravilhas, é a palavra semeion. E era uma palavra diferente da habitual quando queria se dizer quando um cego foi curado. Semeio era um termo utilizado propositalmente para mostrar para aquele que estava sendo curado que o objetivo último não era necessariamente curá-lo ou necessariamente a cura física, mas que haveria uma cura também interna e que essa cura tinha a ver com aquele que estava operando a maravilha. Então, era mais ou menos o seguinte: o milagre era milagre, mas o milagre principal era saber quem estava fazendo e quem estava à frente daquela pessoa sendo curada. Então, basicamente, João utiliza a palavra semeion, que tinha a ver com a maravilha de se identificar aquele que está operando em mim. Não necessariamente milagre de era cego e agora vejo, ou era manco e agora ando normal. Mas era uma ideia de enxergue aquele que está te curando, ou enxergue aquele que está te operando. Mais ou menos isso que João quer dizer quando utiliza a palavra sinal, ou milagre, ou maravilha. Jesus aqui, ele queria, pessoal, apontar para a pessoa dele, para a missão que ele tinha na Terra. Não era necessariamente uma exibição. Como eu falei na semana passada, havia muitos falsos messias naquela época que operavam milagres, operavam sinais. Alguns faziam chover em determinado lugar, outros curavam doentes, outros faziam coisas desaparecer, né? Mas Jesus aqui não está necessariamente ligado com o fato de ser algo milagroso no sentido céu, porque para ele, Deus, Jesus, Deus, o milagre era ordinário. Aquele que saiu do céu e conhece a plenitude de tudo, para ele o tudo, ou a saúde plena, ou a visão plena, enfim, todas essas áreas, para ele é o ordinário da vida, é o comum de Deus, é milagre. Para nós é milagre, para nós é sinal, para nós é o extraordinário de Deus, para ele é o comum. Para ele é segunda-feira. Um casamento que não tem vinho, encostar o dedo na água sem encostar, só falar para as partículas daquela água se tornar o melhor vinho que aquelas pessoas beberam, para ele é o ordinário, é o dia a dia. Para nós, milagre. Para ele, apenas um sinal. E sinal para quê? Para que nós possamos ver quem está operando. O benefício não era curar os 10 leprosos. E se você for enxergar bem a palavra sinal, milagre, no caso dos 10 leprosos, nós vamos perceber que apenas um foi curado totalmente. Por quê? 10 foi curado na sua parte física, mas apenas um foi curado totalmente. Inclusive,
apenas um conseguiu ter a percepção de quem operou o milagre. Então, o milagre para Jesus tem a ver com a percepção de quem ele é e do que ele faz. Não necessariamente o fato dele, uma pessoa estar doente ontem, estar 100% curada hoje, é milagre. Milagre é essa pessoa estar 100% curada hoje, mas curada também na percepção de quem operou o milagre. E aí, no caso dos 10 leprosos, apenas um foi totalmente curado. Por quê? Porque ele foi grato, ele reconheceu quem estava operando. A gente pode perceber nessa porção de hoje, uma coisa muito linda, que na agenda de Jesus, pensa... você conhece alguém, não sei se você conhece alguém que é muito ocupado, né, que tem uma agenda muito ocupada. Eu não uso mais agenda de papel, mas se você abrir, meu relógio tem agenda, meu computador tem agenda, para onde eu vou tem agenda, meu telefone tem agenda, agenda para tudo que é lado. A marcar uma reunião, eu vou lá na agenda, marcar a palavra no próximo domingo, eu vou lá na agenda. Pensa na agenda de Jesus, será que ele era uma pessoa ocupada? Será que ele tinha demanda para fazer? E é lindo perceber que mesmo com uma agenda lotada, Jesus tinha espaço para ir para uma celebração, uma festa de casamento. Jesus tinha tempo na vida dele para celebrar. Hoje a gente está tão bitolado com más notícias, né? Com coisa ruim, com notícia ruim, que o celebrar está sendo cerceado. Então você não pode, por causa que é onda roxa, amarela, fluorescente, daqui a pouco é azul royal, daqui a pouco é onda de tudo quanto é cor. Antes existia a onda no mar, agora existe onda de tudo quanto é jeito. E temos sim que ter totalmente responsabilidade, cuidado. Mas o que eu quero sinalizar aqui é que quantas pessoas perto de você têm espaço na sua agenda para celebrar? Na agenda de Jesus, mesmo com muito compromisso, ele parou tudo que ele tinha para fazer e foi para uma festa. Celebrar. E isso remete, irmãos, de uma profundidade, por quê? Porque quando eu me converti, o conceito de ser muito espiritual era a pessoa ser azeda. Ser uma pessoa à margem, carrancuda, fechada, que não podia experimentar de nada que pudesse a contaminar. E é como se a religião, o critério da religião fosse a não celebração. Sabe? É como se a celebração fosse contrária à espiritualidade. E Jesus é maravilhoso, porque Jesus aceitou um convite para ir num casamento, parou o que tinha que fazer. Ao contrário que muitos pensam, Jesus não veio tirar os prazeres, entre aspas, prazeres, dos seres humanos. Ele veio ressignificá-lo. Então, você sente prazer numa celebração de casamento? Sinto. Você sente prazer numa reunião de amigos? Sinto. Você sente prazer, né, no degustar de um vinho? Sinto e posso sentir. Por quê? Porque Jesus veio e ressignificou o que é prazer dentro de mim e agora eu tenho prazer em celebrar aquilo que ele ressignificou. Então, religião, a princípio, religião te rouba da celebração, da alegria da vida. Mas espiritualidade não. Espiritualidade intensifica, sinaliza o que é a vida de verdade. No caso desse texto, eu não poderia passar de liso sem falar da perspectiva do vinho, do uso de um elemento principal para a alegria daquela festa. Então, Jesus se preocupou com algo assim, e para muitos, né, é escândalo, mas Jesus se preocupou com algo que substanciaria a alegria, a celebração daquelas pessoas que foram vinho. Antes que alguém me mande mensagem amanhã e me pergunte se pode beber vinho, eu
já vou responder. Você pode beber vinho. O que você não pode é se embriagar com vinho. Você pode fazer uso de qualquer bebida que tenha algum teor alcoólico. Tecnicamente, não tem nenhum versículo da Bíblia que diz que você não pode. Mas tem Efésios 5,18, dizendo que se você perder a mínima consciência da sua mente, o mínimo controle da sua razão, você embriagou, e se você embriagou é pecado. Aí sim, você está ferindo as Escrituras, o Espírito Santo, constrangendo o Espírito Santo. Mas não tem a ver com ingerir ou não ingerir, tá bom? Por que os pastores, em geral, falam assim, não bebam nada que é pecado, você vai para o inferno? Porque é muito mais difícil você ensinar para uma pessoa a ter maturidade no consumo do que dizer para ela que ela não pode. Para fazer o uso de bebida alcoólica, precisa ter maturidade. E tem outro elemento na Bíblia que diz que não apenas bebida alcoólica, mas qualquer alimento que se algum irmão achar constrangedor a espiritualidade dele e ofender o conceito de crer daquela pessoa, vendo você fazer uso, seja comendo uma carne ou bebendo um vinho, você como irmão maduro, você pode se abster para proteger a revelação que aquela pessoa tem, ou a medida de entendimento que aquela pessoa tem. Então, não faço uso necessariamente ou desvairadamente, por quê? Porque eu me preocupo com o testemunho dos incautos, dos mais novos na fé. David, um ambiente seguro, eu estou com a minha família, eu estou aqui e não vou me embriagar, tem pessoas protegendo o meu limite. Eu posso fazer uso? Pode, inclusive, no caso de Jesus, Jesus entendia como uma perspectiva vital para aqueles convidados ter alegria. Então, não tem a ver com proibição, mas tem a ver com maturidade. A maturidade cristã que pode, mas será que convém agora? Pode quando? Pode onde? Pode com quem? Como? Tudo isso é um conceito de maturidade. Pastor, eu não tenho maturidade para utilizar, eu tomo um pouquinho, já quero tomar 5 garrafas, então não beba nada. Tenha maturidade de se abster de tudo, porque se você não tem domínio do limite básico onde o Espírito Santo vai ser ofendido, se abstém de tudo. E quem é o livre? Quem é o livre é aquele que pode beber e escolhe não beber. E escravo é quem? Escravo é aquele que não pode ver que ele está lá. Porque está todo mundo, né? O Maria vai com as outras, e aí ele tem que ir com todo mundo. Não somos desse. Fechando esse assunto, fechando o parênteses, né, para evitar as mensagens perguntando. Não que você não possa perguntar, mas já estou deixando claro. Jesus não condena o uso do vinho, nem de qualquer outra bebida. Jesus, ele condena, pelo conceito das Escrituras, o embriagar. Voltando ao ponto de alegria, a religião, como eu falei, ela rouba a felicidade. Mas a espiritualidade, ela só intensifica a felicidade. E raros são os momentos hoje que a nossa geração tem experimentado felicidade. Pelo contrário, você liga a televisão, má notícia. Sim ou não? Nem assisto mais, né? Eu vou na casa de uma pessoa, a televisão está ligada direto, antes dela falar a primeira palavra, eu já percebo o quão intoxicada a alma dela está pelas más notícias. E aí a pessoa se torna uma portadora de, em vez de ser boa nova, de má nova. Conhece essa? Conhece pessoas portadoras de má nova? Nossa, morreu 200, morreu 50, morreu 800. Não, agora eu vou morrer. Não, agora eu vou pegar. Não, agora fulano vai... Ah, não, você viu fulano? Fulano...
é uma hipervalorização do mal e da má notícia, e, ao mesmo tempo, uma ausência de boa nova. Percebe isso? Quantas pessoas em volta de você é portador de boa nova? Você chega perto, a pessoa está repartindo boa nova. Ó, tá difícil mesmo, o pau tá quebrando. Não sei se Deus feriu a terra com maldição, mas se feriu, estou aqui para espalhar aquilo que pode curar essa terra, que é Jesus. E essa terra toda está ligada a uma esperança última, que é ele voltar. E quando ele voltar, não haverá dor, doença, morte, e haverá uma completa alegria. Olha que coisa maravilhosa. Isso é boa nova, gente. Quantas pessoas têm compartilhado boa nova? Você abre o Instagram, morreu. Abre o Facebook, morreu. Sempre morreu gente. Tem morrido mais acentuadamente? Tem, mas nós também nunca tivemos tanto controle, tantos olhos vendo quantas pessoas morriam antes. Não sei se você pegar o índice, o Bruno trouxe para a gente aqui há um tempo atrás, os índices de morte de outros anos com outras doenças, é muito paralelo. Porém, há uma convergência de má notícia. Há uma enxurrada de má notícia todo dia derramando dentro do nosso coração. E esse negócio vai entupindo a gente. Vai chegando um ponto que Jesus vem em João 2 para quebrar o negócio e falar assim: lembrem-se da alegria, da celebração e da boa nova. Do sinal que eu estou presente. Se eu estou presente, meu amigo, não tem ausência de alegria, não tem ausência de celebrar. Perceba que faz muito sentido, em João 3,29, fala que Jesus é o noivo, né, que veio. E Apocalipse 19 fala que este noivo voltará. Ou seja, o ministério, a encarnação, a redenção, começa num casamento. Manifestação de sinal, de boa nova. E o último momento da história da humanidade, o último entre aspas, porque não há último para quem é eterno, mas o último momento nessa terra, antes dela ser toda ressignificada, também é o casamento. Olha que legal. O primeiro sinal de milagre é no casamento, e o último sinal que a humanidade vai experimentar é um casamento. A primeira festa que Jesus foi, casamento. E a última que nós teremos, casamento. Parece que Jesus queria mostrar para a gente que há uma realidade de aproximação de noivo-noiva, de noiva-noivo, e que acompanhou ele do começo da missão dele até o final da nossa história com ele. De redefinir, de ressuscitarmos com Cristo e habitarmos com Ele eternamente. Isso é maravilhoso. Então, o ministério terreno de Jesus começa com o casamento e a história da humanidade terminará, entre aspas, com o casamento. Só isso já seria suficiente para a gente celebrar. E quando alguém se casa, meu irmão, é o momento, é a hora de pôr o som alto, de cantar alto, de agradecer a Deus, de cantar como a plenos pulmões, porque toda vez que celebramos um casamento, celebramos a festa que será a última festa da humanidade, um casamento. Quando eu estava no seminário, eu tive um pastor, quero deixar um abraço para ele lá, Leonardo Capuchin. E quando eu vi ele fazendo casamento pela primeira vez, eu estava no seminário ainda, eu fui assistir ele fazer um casamento. Eu acabei e falei, cara, eu quero fazer casamento um dia. E quando fala para mim em casamento, a minha cabeça assim, abre um tempo de preparo. Eu até hoje celebrei 13 cerimônias em toda a minha vida de ministério. E nenhuma delas houve uma vírgula
que não foi pensada, sonhada, preparada, mastigada. Por quê? Porque é um momento muito especial. É um momento que, quando um casal assume essa realidade, ele está assumindo uma celebração que é santificada pela, inclusive, a presença de Jesus quando estava na terra. Jesus, quando foi a um casamento, ele quis mostrar, principalmente para nós, que ele estava sacralizando a celebração, a alegria, e sacralizando aquela união que, inclusive, ele se submeterá e fará parte quando ele voltar e buscar a sua noiva. Então, celebrar alegria e casamento deve ser um momento, um ambiente, uma realidade de alegria última do nosso espírito, da nossa alma. Quando você for a uma celebração de casamento, vá com intenção de celebrar. Não vá carregado com os seus más exemplos de sua história, do seu casamento, ou de 10 casamentos que você já passou. Vai pela consciência que Deus, inclusive, escolheu eternizar a sua união com a humanidade via casamento do Filho dele com a igreja que somos nós. Então, o casamento tem que celebrar. Quero continuar a partir daqui, sinalizando a ideia da alegria. É especial perceber que, quando você olha para as cartas do apóstolo Paulo, principalmente a carta de Filipenses, no capítulo 4, versículo 1 a 4, ele diz assim, olha, alegrai-vos, vírgula, outra vez digo alegrai-vos. Perceba que não há na Bíblia nenhum versículo mandando a gente se entristecer. Paulo não fala assim em nenhum lugar, em nenhuma carta, assim, olha, um determinado dia eu quero que a Priscila pare tudo e fica triste. Vírgula, fica triste. Não tem. E por que será que não tem? Porque já faria parte do pacote de uma humanidade caída, marcada pela queda, sofrer dor, tristeza, sofrimento, alegria não, desarmonia, injúrias, desonra, boleto vencido, ou trem que entristece a gente, né? Não, gente. Fatura do cartão de crédito, não tem? Sim ou não? Alegria quando você tem o dinheiro que cai a fatura, eu vou te pagar. Agora eu te pago. Quem fica alegre fazendo isso? Quando vê o salário caindo, olha para o que você tem para pagar e fala, tem como pagar tudo, ainda vai sobrar. Oh, aleluia. Isso é alegria. Mas você percebe que Paulo, ele fala assim, alegrai-vos, vírgula, outra vez vos digo alegrai-vos, porque ele sabia que dentro da realidade de uma espiritualidade profunda, já teria motivos de sobra para a gente se entristecer. Inclusive com as marcas do pecado que nós carregamos. Se tem uma coisa que me machuca profundamente, é quando eu olho para mim, quando eu chego um pouquinho, né, tento chegar um pouquinho perto de Jesus, porque quanto mais perto de Jesus, mais pecador eu me vejo. Quanto mais perto da religião, mais santo eu me vejo. Mas eu quero Jesus, não quero religião. Aí eu vou chegando perto de Jesus e ele é luz, né? Ele começa a jogar luz. Quando isso acontece e eu vejo alguma coisa de errado aqui, entristeço. E aí Paulo vai dar uma vacina para nós, falando assim, que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Isso foi uma chave para mim. Por quê? Porque eu achava que toda tristeza era de Satanás. E Paulo vai falar assim, não, existem tristezas, existe uma realidade de reflexão profunda que Deus utiliza, inclusive, para te salvar de você mesmo. E você tem que ter enorme motivo de alegria.
de passar por essas provações, porque são elas que refinam a sua espiritualidade, sua qualidade de experimentar a verdadeira alegria. Pastor, mas Paulo devia estar num momento muito especial quando ele falou isso. Vou te contar onde que ele estava. Mais ou menos 61 depois de Cristo, preso em Roma, encarcerado, escrevendo uma carta para uma igreja triunfante, profundamente ligada à oração, a uma teologia dos apóstolos, né? uma vivência, porque 61, pensa comigo, o avô daquela pessoa da igreja viu Jesus. O tio, que está ali falando com o menino, viu Jesus comendo peixe com os discípulos na praia. Então, irmãos, era uma coisa muito vívida a perspectiva do que aquelas pessoas estavam experimentando na igreja do primeiro século. E nesse ambiente, Paulo fala o seguinte, a minha circunstância é triste. Mas quem falou que as circunstâncias que devem triunfar é triste? E quem deve triunfar agora é o propósito eterno de Deus estabelecer seu corpo, a sua igreja. Então, o que eu faço? Ponho de lado a minha tristeza e escrevo sobre a alegria. Paulo, então, ele registra uma das cartas de triunfo espiritual mais profunda que é Filipenses. Ele fala para os irmãos continuarem unidos em harmonia. E uma das marcas do ministério de Paulo é a constante alegria interna. Outro parêntese. Eu tenho muita admiração para aquelas pessoas que têm sorriso fácil. E eu confesso que eu não estou entre essas pessoas. Não faz parte da minha memória intelectual, na perspectiva mais completa, aquela pessoa que sorri, que te... Vou dar um exemplo, não sei se ele está aí. O Daniel Munhoz. Quando você conheceu o Daniel pela primeira vez, o que ele te deu? Sim ou não? Cara, o Daniel, ele é sorriso fácil. E eu tenho inveja, tá, irmãos? Inveja. Eu tenho inveja desse tipo de pessoa. Na boa. Eu acho que essas pessoas, elas têm uma capacidade, talvez, de driblar as dificuldades um pouco melhor, porque elas têm uma predisposição à alegria. Eu, ao contrário, eu tenho uma predisposição a fechar, à tristeza, ao melancolismo. Sou eu. Faz parte de quem eu sou. Mas quando eu sou exposto a Filipenses 4, eu tenho que colocar o Daniel e o David de fora, porque Paulo não está agindo mediante ao cenário que ele está. Mas isso é muito difícil, gente. Sim. Mas a gente tem que escolher se a gente acredita no que está escrito ou não. O que ele está dizendo aqui é alegrai-vos. E essa palavra, eu estou estudando em português. Porque meu português está horrível. Preciso melhorar. Alegrai-vos é um imperativo, sabia? Não é, faça se você quiser. Se você é cristão, faça. Não é, você tem a opção de fazer. Não, você quer experimentar uma realidade profunda de Deus? Faça isso. Alegre-se. Sempre. Sentido de tempo. Fazendo aula de português, está falando? Quando? Sempre. Veio o BO, passo para trás, analisou, entra para esse lugar, sente o golpe, sai de lá. Eu preciso celebrar, eu preciso me alegrar. Eu preciso alimentar de alguma forma a minha alma. Sempre com alegria. E essa alegria, ela não é em coisas. Tem gente que manifesta sua alegria no shopping. Sabia disso?
Não sei se você já reparou, mas, por exemplo, você não está muito bem naquele dia, e aí você não, a pessoa, né? Não tem ninguém que faz isso. Mas aí a pessoa vai no shopping, e ela já chega ali, cara fechado e tal. Quando ela pisa, a porta abre. Ela já sente assim, uau, eu sou importante. Ninguém tá aqui, a porta se abriu. Ela entra, fecha a porta, ar-condicionado. Ela tava suando agora, geladinho. E ela passa na primeira loja, olha o preço de uma coisa que ela tem condição de pagar, ou que tem limite no cartão, ela vai lá para se alegrar e compra. Isso é se alegrar em coisas. Isso é alimentar com alegria, sempre, mas não naquilo que Paulo falou. Paulo fala, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Toda e qualquer alegria fora do Senhor tem prazo de validade. E existem as maiores alegrias que eu já experimentei, elas foram sendo racionalizadas em momentos que aparentemente não era alegria. Então, por exemplo, nascimento do meu último filho, né? Até agora, daqui a pouco, 2 meses, tem outro. O negócio está povoando a terra. Agora vou começar a impor as mãos aí. Mas é o seguinte, quando o médico tirou o Timóteo, levantou ele para me ver, eu estava na sala, mas eu não podia ficar muito perto. Quando o médico tirou ele, eu sabia de todo o problema, ele estava inchadinho aqui, tinha todo um cenário, o cirurgião que ia fazer a prova de cirurgia estava lá, estava aquele ambiente tenso, né, de tristeza, de lamento. Mas quando eu olhei nos olhos dele pela primeira vez, eu tenho a foto, depois você vai lá no meu Instagram, tem a primeira foto dele, ele estava com a cara fechada assim, ó, todo enroladinho em pano, cara fechado, e tirei a foto. Mas que ele olhou assim, e eu me percebi nele. Cara, que alegria. Que alegria. Impagável. Eu estava sorrindo, pulando, soltando foguete? Não estava. Mas eu estava num ambiente chamado promessa de Deus. Família. Propósito. Luta contínua para viver. Está entendendo? E aquilo é alegria. Antes disso, no dia do meu casamento, eu estava feliz? Estava feliz. Mas quando eu vi os olhos de uma mulher que escolheu essa árdua vida até o fim com Jesus ao meu lado, essa doida, eu falei, cara, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu tenho uma doida que vai comigo viver essa quebrada. É uma roubada, essa menina está entrando numa furada. Está saindo da casa dos pais, tinha tudo, coitado. Né? Está quebrando, mas há profunda alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Hoje eu estou aqui para você sair dessa reunião assim, eu tenho motivo para me alegrar. Mas para isso, eu preciso te revelar alguns ladrões de alegria. O que normalmente rouba a nossa alegria. A alegria na nossa vida, ela não é um sentimento de prazer momentâneo. Ela é um estado de espírito permanente na convicção de quem o Senhor é. Então não confunda. Êxtase. Aquela música boa lá, era puro, não era alegria. Era puro êxtase. Êxtase é sem razão. É acima da razão. Alguém que quer fugir de uma realidade, êxtase. Drogas, etc. O que Paulo está falando, não, tem razão. Eu estou preso racionalmente, mas eu estou livre espiritualmente. Não há tristeza maior do que a liberdade que há em mim em Cristo. Ninguém pode prender alguém que foi livre pelo libertador. Paulo está preso, mas é livre. E tem gente que é livre, mas
Está preso. Então, o que é alegria? A alegria não é um êxtase temporário, não é a ausência de problemas, de dor, de sofrimento. Alegria é uma profunda consciência racional da habitação em Deus, por Deus, numa esperança última chamada Jesus e eternidade. Isso é alegria. E é nítido perceber que no dia a dia tem muitos alimentos, muitos inimigos que roubam esse estágio de construção na nossa vida. Primeiro inimigo, circunstâncias. Sim ou não? Tem alguém aí? Acidentes. Ontem eu estava vendo um negócio o uso de capacete no ciclismo, e aí o cara mostrou um acidente. E o capacete da pessoa estava mal frouxo, e aí ela caiu. Não, ela caiu, o capacete subiu um pouco, ralou, escalpelou, né? Porque não estava usando o equipamento devido e usando o que estava usando de forma errada. Então, acidentes, enfermidades, rouba a nossa alegria, gente. Quando você recebe um diagnóstico, é fácil? Difícil demais. Uma pessoa que você ama, com esse senso de ausência, essa perspectiva de saudade daqui e essa nossa dificuldade de entender a vida eterna, a gente sofre demais. David, você está querendo dizer nas entrelinhas que eu não deveria me entristecer profundamente se alguém está à beira da morte? Não necessariamente, mas se você for bem espiritual, e se essa pessoa for bem espiritual, vou te falar um negócio, o que a espera é uma vida muito melhor que a sua e que a minha aqui, e que a espera é uma vida de celebração contínua lá, logo ali, amanhã com Jesus. Então, eu deveria ser profundamente ferido por tristeza? Depende. Se aquela pessoa ainda não tem Jesus, sim. Isso significa que eu não devo orar para ela ser curada? Não. Você deve. Mas a esperança última da sua alegria não está se ela vai ou não ser. Está se você vai permanecer com ela a vida eterna, a eternidade toda. Divórcio é uma coisa que entristece. Pessoas que passam por um divórcio, eu acho que a Thaís vai estar aí nos vendo, pode nos falar sobre isso depois. Existe um tempo de luto. Luto porque houve um vínculo. Então, enfrenta tristezas. Não passei no vestibular, enfrentei uma falência, estou desempregado, estou passando fome, tudo isso entristece a nossa alma? Sim. Quando você lembra do livro de Abacuque, capítulo 2, ele está levantando os inimigos da alegria dele. Ele fala, ó, eu olho para ali, problema. Eu olho para lá, problema. Eu olho para lá, problema. Porém, no capítulo 3, ele fala assim, ó, ainda que a figueira, problema, fome, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas nas malhadas sejam arrebatadas, e no curral os gados sejam mortos, eu, todavia, sabe aonde? Não é na circunstância, é no Senhor. Então, quando alguém estabelece um relacionamento buscando alegria, deu errado. A minha alegria não está na Rebeca, no Timóteo, no Alex, no Henrique, em ninguém. Está no Senhor. E mediante o meu relacionamento com o Senhor e no que Ele faz em mim, na minha vida, eu consigo experimentar alegria relacionando com essas pessoas que eu celebro a vida. A tempestade que nos empurra para fora do ninho, normalmente é as que
nos ensina a voar. E tem gente que fica lá dentro do ninho com medo e nunca vai voar. Por quê? Porque não aceita a circunstância. Aí a mãe tem que vir. Né? A águia vem e faz como? Vocês sabem essa? Ser repetitivo. A águia tem filhote e o filhote é depositado, o ovo, né, chocado, num penhasco muito alto. Para que aquele ovo fica ali já sendo chocado, aí ela sai um pouquinho, o vento pega o ovo, né, vai, ó, aqui é o seu habitat é esse. Não adianta você querer nascer, comer de altura, não, meu filho. Você é filho de águia. Então é mais ou menos isso. Tá lá no ó. Aí nasce o bicho. Aí a mãe vai lá, pega o alimento, né? Leva, como é que chama aquilo? Regurgita dentro da boca do filhote. Dá leite. Sabia que a palavra El Shaddai é o Deus que amamenta? Shaddai a imagem é uma mulher dando leite. Então é o Deus que te provê vida mediante alimento. Então a águia vai lá, leva para o filhotinho a comidinha, né? Só que chega uma hora que ela olha para ele e fala: acabou. Você é filho de águia, filho. Aí o filhotinho chega lá e começa a olhar lá de cima do penhasco. No homem é muito alto. Fica lá tremendo. Acontece alguma coisa. Vem um vento forte. A mãe chega lá e fala: vou parar. Não é isso não, mãe. Vem cá que eu vou te ensinar. Pega ele, vai dar um rasante. Em volta do monte todo. Bichinho tremendo. Nem levanta a asa. Dá um rasante. Aí depois põe ele lá. Olha para ele, vai. Entendeu? Amanhã eu volto. Fiquei sozinho um pouco. No outro dia vai lá de novo. Aí ele começa a gostar. Aí no terceiro dia vai lá. Tá gostando? Nossa, agora tá legal aqui. Eu tô até abrindo a asa. Aí o bicho começa a descer sozinho, queda livre. A mãe, não era legal? Não, me salva, me salva. Aí pega de novo. Ó, isso aqui é o que espera de você. Você ficar lá com medinho de tudo, é. Você tem medo de tudo. Você tem medo de vento, você tem medo de altura, tem medo de pedra. Tem medo de tudo, é. Você é águia, meu filho. Voar. Então a tempestade que nos empurra para fora do ninho, normalmente é aquela que nos ensina a voar. Se você... Acidente, doença, divórcio, qualquer coisa te abala, cara, alegrai-vos no Senhor. Outra vez, os digo. Alegrai-vos, mais ou menos. Pula na pedra, voa, experimenta algo novo. Segunda coisa que nos chateia bastante, causa muita tristeza, pessoas. Sim ou não? Tem pessoa na nossa vida que é enviada por Deus para trabalhar na nossa vida. Sim ou não? Portadoras de má nova. Não é boa nova. É só BO, filho. Só te procura na hora do BO. Tá com BO, te procura. Se tá tudo bem para celebrar, fazer churrasco para nós, não quer não. Agora, BO, meu filho, primeira pessoa que lembra, liga pro pastor da igreja. Não me chama para comer um café, mas me liga para dar BO. Eu não quero BO também, não. Mas abandono, né, gente? Entristece a gente, sim ou não? Facada nas costas, alguém já tomou? Alguém? Tem tanta cicatriz aqui, minha filha. Vou fazer umas tatuagens para tampar. Discórdias. Discórdia é diferente de discordar, tá, pessoal? Eu posso discordar do Bruno, mas o que há de amor, respeito em alguma coisa é muito maior de algo que a gente pode se discordar, que não pode ser algo de informação ou de falta dela, ou de maturidade, ou de qualquer outra coisa. Discórdia é um trabalho contínuo de promover divisão, de promover afastamento. Isso é discórdia, isso é do maligno.
É mais ou menos o seguinte: ô fulana, sabia que a fulana falou isso de você? Se eu fosse você, eu não conversava com ela mais. Isso a gente traduziu como fofoca, mas não é fofoca, porque fofoca é informação, mas o que ela causa é discórdia. Então, quando você tem maledicência pecaminosa, discórdia, e isso gera tristeza. Quando a pessoa se vira contra você, você nem sabe o motivo. Sim ou não? A gente fica triste? Fica. Traições, maledicência. Eu já passei dessa ideia, eu estava na reunião lá com o pessoal do Ninho de Forças BH, conseguimos quase 500 mil reais em menos de uma semana de campanha já. Graças a Deus. Deus está sendo muito bom. Mas aí uma das pessoas pegou a fala e falou assim, não, porque cada um de vocês que está aqui tem um nome a zelar. Nome? Eu? Esquece isso. Não tem reputação mais não. Quando eu olho para Jesus, Jesus tinha reputação, gente? Esse excesso de zelo, assim, pela nossa reputação, isso limita muito a nossa ação. Você tem que andar com Jesus e fazer em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Se você fizer isso, seu nome não vai ser envergonhado. Mas só lembrando que esse mundo que não entende Jesus chamou ele de beberrão. Quando ele foi comer, chamou ele de glutão. Chamou ele de filho de Satanás, de Beelzebul. Sabe o que é isso? Seus filhos de uma... Entendeu? É isso. Então, isso é... Eu quero reputação. Não quero reputação de nada, não, gente. Estou pouco me lixando pelo meu nome. Agora, pelo nome de Jesus, eu zelo, prezo e que ele seja um testemunho através da minha vida. Entende isso? Então, não esquece isso de reputação. Isso é do inferno. Isso não existe, não. Nosso mestre não tinha reputação nenhuma. Morreu como um ladrão, preso com 2 ladrões, morreu como um maldito. Um cara maldito. O que é maldito? É dizer mal de alguém. Morreu como maldito. E ressuscitou como rei, como Deus. Então esquece esse negócio. O que eu faço então, Deus, para me livrar desse inimigo da minha alegria chamado pessoas? Liberte elas através do perdão. Jesus, do alto da cruz, ele disse 7 frases. Pequenas frases. Sabe qual foi a primeira? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo comigo. Deu facada nas suas costas? Sabe como é que você se liberta? Pai, perdoa ele. Perdoa ela. Ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe que eu não merecia isso. Aí, ao invés da pessoa fazer isso, ela fica choramingando com as outras. Você viu o que a pessoa me fez? Aquela fulana, ela está maldizendo a outra de novo. É outro pecado. Em vez de ela receber com Deus, ela está causando discórdia. Como é que resolve? Deus, Pai, perdoa. Não sabe o que faz. O perdão, ele se aplica essencialmente a dívidas impagáveis. As pessoas que mais me feriram nessa vida, se elas morressem pelo que elas fizeram, elas não davam conta de pagar o que elas fizeram, o mal que elas fizeram. Ou seja, o perdão cabe aonde? Cabe justamente a dívidas impagáveis. Ou você acha que a cruz tinha como a gente pagar? Se Jesus perdoou e criou uma ponte para que a gente experimentasse perdão em Deus, quando eu não perdoo, o que eu faço com a ponte? Quebra, porque o Evangelho de Mateus diz que assim como ele nos perdoou, eu devo perdoar. E se eu não perdoar, o Deus que atravessa a ponte também não vai me perdoar. Quem aí está a fim de ficar sem perdão de Deus? Tem alguém aí? Então, se eu fosse você, eu perdoava. E perdoar é não levar em conta. Não quer dizer que você vai esquecer, não. Viu? Quem dera, se a gente tivesse um botão para apertar lá na cabeça da pessoa e falar assim, esquece que um dia eu fiz isso. Tem jeito não. Mas essa pessoa que sofreu dano, que entrega para Jesus, Jesus ressignifica o fato.
colocando o sangue da cruz em cima do fato. Assim como Jesus morreu pelo pecado daquelas pessoas, ele morreu pelo pecado daquela pessoa que te causou mal. Então você começa de novo. Você zera a dívida. Sabe aquele caderninho lá? Tem caderno? Aquele dia fulano fez isso. Contra mim. Tá anotado, viu? Vai ver se me paga. É assim que funciona? E aquele papo assim? Não, esse aí não tem jeito. Ele já foi longe demais. Tem jeito. O perdão da cruz é para todos. Significa que eu vou ser amiguinho, beijar, abraçar, andar... Não significa nada disso. Significa... A cruz, inclusive, salvou os sacerdotes que mandaram matar Jesus. Mas não quer dizer que Jesus ficou batendo pau para eles depois também, não. Deu para entender isso? Experimente perdão, mas não quer dizer comunhão plena, completa, do jeito que era. Pode ter um meio aí pelo qual você não sinta mais dor. Então, qual que é o primeiro ladrão da nossa alegria? Circunstância. Quanto maior a circunstância, tende, por motivo de muita alegria, passar por diversas provações. Assim, você vai aprender a voar. Segundo, pessoas. Como é que eu resolvo? Perdoando. Se você não perdoa, quem fica contaminado é você. Tem uma outra coisa que eu queria... Não está aqui não, estou lembrando aqui. Vê agora, talvez... Né? Segura aí. Quando você fica perto, não sei se já aconteceu isso, de pessoas que te empurram para frente, que te estica, né, Paulo? Discipulado agressivo. Brutal. 20 quilômetros, depois 50. Discipulado. Mas quando você está do lado de alguém que está torcendo por você, não vai lá, você vai dar conta. Não, vai mais um pouco. Não, tá vendo? Olha, isso aqui você consegue. Cara, isso é tão bom para nós. E o contrário disso é tão ruim para nós. Isso ainda dentro do gancho de pessoas, né? Não, mas você é ruim demais, né? Faz nada certo. Tá tudo errado. Não é ruim? Você dá vontade de você parar mesmo. Mesmo. Meu professor viu isso, eu estou enrolado. Terceira coisa que rouba a nossa alegria. Coisas. Uma sociedade extremamente materialista. Onde ter é felicidade, não ter, então, é tristeza. Não é aquela tristeza de não ter o mínimo do pão para colocar na mesa como as pessoas que nós vamos atender com essas cestas. É não ter o que você está cobiçando do outro. Deu para entender? Tem bairros, condomínio fechado, por exemplo, que aí não tem muro, né? Normalmente tem um murinho assim no meio, ou talvez nem um muro no meio, mas a frente é aberta. Aí o vizinho trocou de carro. Chegou com um carro novo. A tristeza do outro vizinho começa quando ele começa a tirar o carro da garagem e olhar tristeza. Porque automaticamente a nossa sociedade capitalista, consumista, coloca na nossa cabeça que se eu não tenho, eu sou menos. Ou o que eu sou é o que eu tenho no bolso. Quantos já ouviram aquela frase? Você é homem, vai trabalhar porque você vai ser o que você vai ter no bolso. No reinado de Jesus, Jesus morreu como um pobre. Deixou herança nenhuma. Só a vida dele. Só a vida de tudo que viria depois, antes e naquele momento, estava nele. E ele não tinha coisa nenhuma. Quer ver um detalhe? Nem roupa Jesus não levou, gente. O cara estava morto, enrolado com um paninho as suas partes íntimas. Não sei se você já estudou sobre crucificação, eles eram crucificados pelados. O judeu pelado, não sei se você já viu um judeu, né? Roupa até aqui,
roupa até aqui, chapéu, barba grande, num senso de zelo por mostrar o corpo. Então, só de tirar a roupa de um judeu já era morte. Eles tiraram a roupa e a pele de Jesus. E na cruz, no alto da cruz, ele não tinha roupa. Os soldados dividiram as roupas. Imagina um homem salpicado de sangue, sem pele, uma carne viva, com as suas partes íntimas expostas. Esse homem tem o quê, gente? Esse homem não tem nada. Sabe aquela brincadeira de criança feia, brincadeira feia, que tinha antigamente, nem sei se tem mais, que chegava atrás da gente e tirava assim, o short? Vocês lembram disso? Quanto bullying eu já passei, gente. Que o gordinho não ficava nem sem camisa na frente das pessoas. Aí quando eu cheguei na festinha um dia, festa junina na escolinha, 7 anos, 8 anos, meus amiguinhos foram lá e na frente das meninas. Vê se isso era brincadeira. Acho que eu sou judeu. É umas coisas, né? Pesquisa do SPC Serasa de Belo Horizonte. 36% dos consumidores que faz compras contínuas faz para aliviar o estresse. Entende isso? Ah, é só uma comprinha. Coisas. Cenário capitalista. Falando que à medida que você compra, vem uma pílula de alegria junto. Aí você toma, só que ela, igual o Sonrisal, passa. Você passou da primeira loja, seu cartão ainda tem limite, o efeito passou. Começa de novo. Compra. Alegria. Aí você volta para casa com tanto de sacola. Levanta a mão quem nunca fez isso. Aí você chega em casa, coloca a sacola lá e fica olhando para elas. Nossa, hein? Que alegria, não é? Aí depois vai dando a deprê. Sim ou não? E quando você pega o negócio lá de dentro que você acabou de comprar, pô, naquela loja estava tão chique, estava tão bonito naquele outdoor, por que eu comprei isso? Lembra disso? Smiggle. Quem já viu? Quero tanto anel, Cara, ilusão. Isso é pecado. Isso está errado. Isso vai... É diferente de você sonhar com algo, e a palavra diz que quando você sonha com Deus, né, você pode experimentar. Então você coloca diante de Deus algo, você fala, Deus, eu queria tanto. É diferente de uma pulsão contínua que quer te trazer alegria. Então, o terceiro inimigo da nossa alegria, coisas. Eu segurei muitas coisas na minha mão e muita coisa do que eu segurei, quase tudo eu perdi. Mas tudo aquilo que eu coloquei na mão de Deus, eu ainda tenho. O que realmente tem valor, eu não perdi. O máximo que eu perdi foi coisas. O máximo que eu quero deixar não será coisas. Entende isso? Quarto inimigo da nossa alegria, ansiedade. Esse é o mal do século, né? Pesquisa da G1, 18/11/2015. Venda de antidepressivo cresce em 2 dígitos no Brasil. 2015, nós estamos em 21. Não tinha pandemia, imagina pós. 53,3 milhões de caixas consumidas no Brasil em menos de 11 meses. 53 milhões. É quase que se você pegar uma caixa para cada brasileiro, quase que dá uma para cada um. Deu para entender isso? E o mal é ansiedade. O que é ansiedade? É antecipar problemas.
É trazer o problema que é problema, mas é amanhã, você já traz aí para hoje, já começa o tudo. Aí arrebenta com a sua alegria. Jesus, pós João capítulo 2, ele ia encontrar com leprosos, com a mulher do fluxo de sangue. É problema? Uma mulher sangrar, quantos anos? 12 anos. É problema? Traz tristeza? Só que Jesus, antes disso, celebrou um casamento. Se alegrou. O que ele fez? Hoje é dia de celebrar, alegrar. Amanhã é dia de entristecer, como ele entristeceu ao ver o seu amigo Lázaro morto. João 11:35. Jesus se entristeceu tanto que ele chorou. Tem lugar a tristeza na nossa vida? Tem. Jesus subiu o monte de Getsemane e se angustiou até a morte. Sabe o que é isso? Profundo vale da alma. Jesus foi lá. Só que quando ele olhou e viu o pai olhando para ele, falando assim, aquele plano, vai valer tudo. Vai valer a pena. Vai valer a redenção da criação, do mundo e da eternidade. Ele falou, então seja feita a sua vontade. Que a sua vontade é uma alegria plena, contínua, profunda. A situação é temporal. Eu posso ter e posso não ter. Eu posso perder ou não posso ganhar. Mas o que eu realmente tenho de valor, eu não posso perder. É o Senhor. Mateus 6:25 fala para não andarmos ansiosos, né? E a palavra ansiedade ali, quero sublinhar, é dividido em partes. Então é mais ou menos o seguinte, eu pego a Priscila, ponho ela aqui em cima, pego uma faca bem afiadinha, corto, na cintura eu corto e falo, pode ir para casa, perna. Aí corto na altura do pescoço e falo, Paulo, pode ir para casa, vai para o seu trabalho levando um pouco da sua esposa. E pego a cabeça dela e falo, essa aqui você pode trabalhar. Isso é ansiedade. É uma pessoa que não consegue ser inteira. Por quê? Porque ela está pensando naquilo. Ela está ali, mas está lá. Ela está ouvindo eu que eu estou falando, mas não está ouvindo. Por quê? Porque ela já está pensando. Vou dar uma senha para vocês que muitas pessoas precisam aprender a ouvir. E é uma didática que eu normalmente faço com pessoas que eu tenho disponibilidade para ensinar. Primeira coisa que eu tento fazer é, você sabe ouvir? O que é saber ouvir? Quando alguém está falando, nós podemos ter duas atitudes, ou escutar e entender o que ela está falando, ou já começar a pegar o que ela está falando e criar argumentos, ou para ir contra, ou para questionar, ou até para concordar. Mas a pessoa ela não consegue ouvir com qualidade, por quê? Porque a cabeça dela continua sempre acelerada. Próxima notícia, o que eu vou fazer com o que ele está falando? Calma. Ouça. Deixa a informação entrar. Depois você pensa no que você vai fazer. Agora, você está falando, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, era uma situação que ela precisava de um conselho, e eu estou dando conselho, dando diretivas, peguei um papel para não esquecer, pus o ponto A, B, C, falei, ó, isso aqui é para te nortear, se você não lembrar de tudo. Mas quando eu começava a falar, antes de eu acabar de falar, ela já... Mas isso? Eu falei assim, mas você ouviu o que eu falei? Aí ela, ouvi. Eu falei, então repete o que eu falei. Aí ela sempre repetia os primeiros segundos do que eu falei. Aí eu falei, tá vendo? A partir do você ouviu alguns segundos e a partir daqueles segundos que você começou a pensar no que você vai falar comigo depois, você parou de ouvir. Então, deixa essa senha. Aprendam a ouvir. Ouvir conselhos, ouvir a palavra de Deus, ouvir músicas, né? Ouvir pregações. Tem hora que eu vou ouvir pregação, eu tenho que desligar o botão do computador da minha cabeça, porque eu já estou pensando o que eu vou fazer com ela. Aí eu não desfruto. Hoje de manhã eu levantei com uma música na cabeça, é a música da
Eu postei lá no meu Instagram, depois no meu Stories, Você é aquilo que você é. Amo essa música. E o cara escreveu ela num dos momentos mais difíceis da vida dele, ele conta isso, né? Que ele estava passando por um problema muito sério, muito sem alegria, num vale da sombra da morte, e ele encontrou com Jesus nesse vale. E aí ele teve uma experiência de paz que excede o entendimento. Você já entendeu isso? Quem já experimentou isso algum dia? É mais ou menos o seguinte: o mundo está caindo, está tudo desabando. Seu filho está na mesa de cirurgia, aberto. Aí o médico falou que a cirurgia ia durar 1h30. Já tem 5h30 que ele não sai nem lá fora para te falar o que está acontecendo. Você está assim, mas lá dentro tem uma profunda convicção que Deus é Deus e que você não é. Que você não pode mudar o que está acontecendo, mas que Deus é Deus. Que Deus pode. Isso é paz. As pessoas chegam e falam, mas como que você consegue ter paz no meio desse B.O. todo? Se ele partir, foi Deus que me deu. Se ele ficar, eu vivo com ele aqui para um dia partir com ele para onde Deus me deu. Entendi isso? É uma paz que ela excede a sua forma de pensar. Você não consegue elementos razoáveis para caracterizar, para fundamentar a sua paz. Mas ela existe porque ela está fundada, calcada, argumentada em algo que Deus é. Eterno. É maravilhoso isso, né? E aí Paulo, mais uma vez em Filipenses 4, fala, não andeis ansiosos com coisa alguma, e dá uma receita. Antes, ofereça em oração, súplica, com gratidão, ação de graça. E aí você pode, por esse caminho, experimentar uma paz que excede todo entendimento. David, eu quero a paz que excede todo entendimento. Você está orando? Está suplicando? Está agradecendo? Não tem outro caminho. Sem oração, súplica e gratidão, não tem ansiedade que morra. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito fragmentado, inclusive de pessoas fragmentadas. É tanta ansiedade que você está, oi, tudo bem? Ela não está ali. Percebe isso? Você está participando de uma reunião com a pessoa não está na reunião. Você fala, bom dia. Ela te dá bom dia, mas ela nem te viu, cara. Por quê? Porque ela está em outro lugar. A perna dela está ali, levou ali, o coração dela está em outro lugar e a mente dela está em outro lugar. A única pessoa que vivia assim era aquela da família Adams. Aquela mãozinha. Ela tinha vida sozinha. Fora isso, morte. Por último, o último inimigo da sua alma, seu passado. Ou coisa para deixar a gente triste. Sim ou não? Ou você resolve isso, e resolve não é esquecer, né? Aprendo isso com a nossa amiga Thaís. É resolver. É digerir. É aquele caroço que não desceu, que ele precisa ser. Entendeu? Tem coisa, pessoal, que nós não sabemos administrar ou não temos todas as ferramentas para administrar quando elas acontecem. E aí a gente precisa de ajuda, de apoio, de pessoas que nos fazem perguntas, nos levem a refletir, nos levem à pedagogia do confessar. Você sabia que à medida que você fala, você pode ser curado? Inclusive, o conceito de pecado que Tiago trabalha é pecado adoece se não for falado. Então, confessai os vossos pecados uns aos outros, porque você pode ser salvo. É isso? Não. Você pode ser curado, porque pecado adoece, e se você não falar, você morre. Entende isso?
Mas o passado é uma das coisas que mais desafiadoras na espiritualidade cristã, porque faz a gente ter que voltar lá. Entendeu? Você acha que é fácil? Lembra do exemplo que eu dei? Quantos lembra? O filhotinho está crescendo, está até grande. Mas você acha que é fácil para aquele filhote que agora aprendeu a voar com muita dificuldade, voltar naquela mesma montanha que a mãe dele largou ele lá de cima? Você acha que é fácil? Você já passou numa rodovia onde você já teve um acidente de carro? Que sensação que é? Não é ruim? Há poucos meses eu estava passando dentro do bairro, uma pessoa avançou a placa de pare e me pegou de cheio. Estava eu, o Alex e o Henrique. Não tem uma vez que eu passo na rua devagarzinho, 20 km por hora, segunda marcha, e minha barriga gela. Sabe por quê? Porque tem passado, tem história. Só que se eu parar de passar ali, aquilo ali vai ser um gigante. E não vou resolver o problema. Eu tenho que passar ali. E as pessoas continuam sofrendo com o passado, sabe por quê? Porque elas não querem passar no lugar das palavras malditas, elas não querem passar nos traumas, elas não querem passar nos dilemas, nas perguntas sem respostas, para ressignificar ou digerir uma melhor forma de entendimento do que aconteceu. Ou até mesmo entender que ela não vai conseguir entender. Existe isso? Existe. David, então você não é uma pessoa que tem todas as respostas. Perfeito. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa de muito mais perguntas do que respostas. Mas o que mais entristece a mim e a muitos à minha volta é não resolver seu passado. Sugestão. Abra os olhos para enxergar uma das estratégias mais antigas de Satanás. Sabe o que Satanás gosta? De pôr um espelho sujo e te lembrar quem você é. Ontem, para fazer você hoje ser cativo dele e não ter nenhuma perspectiva de amanhã. O que Jesus faz? Limpa o espelho. Sim ou não? E se você enxerga, você era cego e só pode ver porque ele te tocou. Sim ou não? Tem alguém aqui que por motivo próprio conseguiu enxergar alguma coisa? Não tem jeito. Quando perguntaram para aquele homem curado, cego de nascença, quem te curou? Eu não sei. O que eu sei é que hoje é límpido e antes era trevas. Então, se você olha para o espelho limpo, foi Jesus que te tocou. Quando você olha para lá, não sumiu tudo. Mas você precisa ver a cicatriz e querer, ao mínimo, entendê-las. Questioná-las, perguntar, trabalhar, colocar para fora, chorar, lágrimas que você não chorou, né? Enlutar pessoas que você não enlutou, liberar sensações, tá, pessoal, que você não tinha liberado antes. Percepções de prazer momentâneo da sua alma e da sua carne precisam ser colocadas de lado na sua alma. Você precisa dar ordens a esse respeito, confessando. Olha, eu não quero sentir isso. Eu não quero sentir desejo de matar, eu não quero sentir desejo de trair, eu não quero sentir desejo de roubar, eu não quero sentir desejo de esfaquear as pessoas pelas costas. Você tem que... Porque senão Satanás continua vencendo. 5 inimigos da sua alegria: circunstância, pessoas, coisas, ansiedades e seu passado. Ter alegria não significa ausência de problemas, tá, pessoal? Meus amigos ou as pessoas mais próximas aqui sabem que o negócio aqui a luta é grande contra os problemas, dificuldades, dores da vida, questionamentos, provas, tentações. Tem alguém aí livre de tentações?
Se você está no nosso meio livre de tentações, você está no lugar errado, você já devia estar no céu. Privações não significa que passar por essas coisas é não ter alegria. Não. É saber o tempo de se fortalecer nas provações, mas o tempo de celebrar com o casamento. É o tempo de você sentar com um amigo e ele pegar o tacho e fazer um bifão lá de boi, que tinha 3 meses que não comia um bife de boi, o preço está caro demais, não tá não? Aí ele foi lá comprar porque você foi na casa dele. Tem alegria melhor que essa? Abre um vinho, meu amigo. Celebre a vida. Celebre a amizade. A amizade que não tem interesse de roubar o outro, de pegar a mulher do outro. Gente, a amizade aí fora deve ser um trem tenebroso. Você tem um amigo que você vai pra praia, sua esposa tá lá de biquíni, exposta. A esposa dele tá lá exposta e você não desejar o mal ou não desejar o outro com intenção impura. Isso é uma dádiva. Isso é um presente. Isso tem que ser celebrado. Então, celebrar amizades, né? Celebrar momentos. Um bom momento, tem criança não, né? Um bom momento de sexo com a sua esposa e com o seu esposo tem que ser celebrado. Tá entendendo? O negócio tem que ser espiritual, o negócio. Tem que ser uau, entendeu? Tem que ser, Deus, obrigado. Celebrar a vitória de um filho. O filho passa no vestibular, celebra. O filho tira a carteira de motorista. Na minha época isso era a vitória, hoje já anda de Uber. É mais barato. Mas na minha época, no dia que eu tirei a carteira, meu pai fez um churrasco. Entendeu? Celebrar. E aí, a gente vai olhando para esses problemas aí, Covid, onda roxa, amarela, fluorescente, e a gente tem força para encarar esse negócio, porque senão a gente vai morrer. Ou a gente vai morrer de Covid, ou de tristeza, ou de fome, porque a gente não pode trabalhar também. Sem alegria, morreremos de Covid, de tristeza e de fome. O que eu estou querendo sinalizar aqui hoje? Acha espaço como Jesus achou na sua vida para celebrar coisas boas, dignas de serem celebradas. Um casamento, então, um casamento é digno de soltar foguete. Próximo casamento que eu vou fazer, se me convidar, eu já vou colocar lá, tem que ter foguetório, entendeu? Tem que ter foguete. Porque tem que ter... As pessoas em volta da gente têm que saber que a gente está celebrando que mais uma família nasce para que Deus veja do céu o exemplo do seu filho com a sua mãe na eternidade. A gente não precisa ser daquele crente, mente alienada, que espiritual é carrancudo, Não, como é que tá? Estou na prova dando glória a Deus. Como é que tá as coisas? Prova. Estou na brecha, irmão. Só é espiritual se só é brecha. Espiritual não, hoje eu estou celebrando. E é espiritual. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou alegre. A etapa da maturidade é aquela que não estamos mais passíveis de desilusão. Vem cá, se você ainda se desilude, é porque você é iludido. Ok? Estou te chamando para ilusão. Não é achar que você pode tomar uma pílula lá igual do Matrix e viver numa outra dimensão. Não é isso. Nós podemos dizer que de um lado a gente tem os iludidos e do outro lado os desiludidos. E no meio está os que não têm ilusão. Aqueles que já aprenderam que Deus é Deus e que nós não somos. David, você pode orar por um enfermo de Covid terminal? Eu devo orar. Mas eu sei que eu não sou Deus.
Devo ministrar a cura em nome de Jesus. Que se Deus quiser manifestar a cura, Ele pode. Mas eu tenho que saber na profunda consciência que eu não sou Deus. E que Ele é. E com aquela vida, ou com a vida que há de vir, Ele é Deus. Com ou sem o meu filho, Ele é Deus. Com ou sem a minha esposa, Ele é Deus. Com ou sem comida, Ele é Deus. Tem até uma música assim, não tem? Dias de ouvir essa música. Saber que Deus é Deus envolve saber que você não é. Muitas pessoas são demasiadamente tristes porque elas não dependem tanto de Deus, porque elas já são Deus. Elas têm tanta autoconfiança em si mesmas e ausência de Deus que elas se acham Deus. O resultado desta pessoa é tristeza. Por quê? Porque ela não se basta. Só há uma coisa que basta para o ser humano. E ela se chama Deus. Fechando, volte a sonhar, gente. Pelo amor de Deus. Em nome de Deus. Recebi um casal aí há pouco tempo. Falou pra mim assim, tô querendo casar. Eu falei, beleza? Que dia? Aí falou o dia, nota curto demais, né? Eu pensei. Mas o rapaz tá tão confiante que eu falei, glória a Deus. É de Deus. Eu gosto de cara assim. Convicto. Entra pro processo. Tá sonhando? Tô sonhando. Dorme e acorda e pensa, é isso mesmo. Tá sonhando com o quê, irmão? Não tô sonhando com a cerimônia, né? Com a palavra do pastor. Mas só isso? Não, né? Tá sonhando com outras coisas também. Porque tem que sonhar. Só se torna um quem sonha com esses negócios. Só que você tem que sonhar que vai ser só com aquela mulher o resto da sua vida. Entendeu? Então o sonho nunca acaba. Sonha todo dia. Primeiro, volte a sonhar. Se você está muito cheio de má notícia, desliga a televisão. Em nome de Jesus, estou te dando uma ordem. Conselho pastoral. Para de ouvir notícia por uns dias. Até que você encha de novo o seu pote de alegria, de gratidão, de celebração. Desliga. Segundo, manifeste gratidão. Seja grato. Pelo que você já tem, pelo que você já é, e por quem Deus é. Isso é maravilhoso, não é? Se você conhecer alguém feliz, pode saber que no fundo, ela tem essa característica, gratidão. Corre um grave risco dos infelizes serem ingratos. Sabia disso? Quando você conhece alguém profundamente infeliz, é porque ela não consegue ver o porquê ela deveria ser grata. E aí ela se afunda na tristeza. Então, reconheça a gratidão, reconheça o benefício, o auxílio de Deus. Não se prenda ao momento. O momento está difícil? Está difícil. Uma vez eu perguntei para um pastor, meu pastor na época, eu me admirava muito a forma que ele encarava o B.O. Assim, dava um B.O.zão e ele passava por aquele B.O. assim, de uma forma que eu olhava e falava assim, cara, eu não entendo como é que esse cara aguenta. Aí um dia eu perguntei para ele, qual que é a receita? O que você vai? Você ora mais? Você jejua mais nesse tempo? Aí ele fala, não, eu só não falo que não devo e olho para Deus reconhecendo que Ele é Deus. E que o momento é só um momento. Sendo bem pessimista, tá, pessoal? A meu respeito, que você está ouvindo isso, qual o pior cenário para mim hoje? Fala aí. Pode ir. Não é maledicência, não. Estou deixando. Pior cenário.
que você acha que poderia acontecer se você gosta, né, ter algum apreço pela minha pessoa? Pior cenário. Divórcio. Divórcio seria difícil demais. Perder a Rebeca. Perder a Rebeca, talvez, há tempos atrás, um pouco mais fácil. Hoje, menos fácil. E não tenho ideia da dificuldade, porque eu não tenho ideia do quanto nós já somos um. Só a hora que arranca um braço, a gente entende a função daquele braço na dinâmica daquela pessoa. Entende isso? Mas difícil, muito difícil. Perder um filho, quase morte. O que mais? Não chegaram ainda onde eu quero. Eu não estou com fone, não consigo ouvir quem está falando, né? Mas me ajuda aí. Pode falar, não tem problema não. Pior cenário. Perder a comunhão. Perder a comunhão com Deus. Aí é o pior. Aí eu estou no inferno. Há controvérsias. Não sei se isso pode acontecer, porque eu não quero que aconteça, mas seria ruim. Mas ainda vivo. Pior cenário. Perder a esperança. Difícil. Porque se você perde a esperança última, você perde o gosto de vida. Se você perde o gosto de vida, você não vive, você definha, você sobrevive. E há uma grande diferença entre viver e sobreviver. Hoje tem muita gente sobrevivendo e vivendo pouco. Não é assim? Pior cenário, pior notícia que o Paulo pode receber, como eu recebi um dia. Fulano ligar para ele e falar, ó, morreu. Pegou Covid, morreu. Caiu de bicicleta, debaixo da carreta, morreu. Morreu. Dormindo, acordou, não acordou mais. Morreu. O pior cenário. É ruim, gente. É ruim. Para quem tem esperança última, qual é o aguilhão da morte que me prende? Cadê o medo de morrer? Cadê o medo de perder? Porque se tudo que eu tenho é nele, se ele não pode ser perdido, e se a minha vida é eterna nele, qual que é o B.O.? Qual que é o problema? Qual que é a situação? Qual que é o que é notícia ruim, gente? Falei com a Rebeca ontem. Peguei e morri, gente. Deem glórias a Deus. O presbítero Bruno está aqui incumbido de, no meu velório, fazer uma celebração. Estou na glória. Estou salvo. Talvez esse possa ser meu último sermão. Estou salvo. Estou com vida eterna. Tem notícia ruim não, gente. Nesse cenário, qual é a má notícia para o cristão maduro? Entende o que Jesus falou para a morte? Cadê o que me assusta? Cadê o B.O.? Cadê as coisas? Cadê a tribulação? Palavras do apóstolo Paulo. Pode alguma coisa me separar do amor de Deus? Seja angústia, tribulação, dor, tristeza. Nada pode nos separar desse amor que é vida. Celebrar a vida. Lembre-se que desistir é uma solução permanente para um problema temporário. O problema passa. Se você desistir, você não vai passar a pena. Entende isso? Ontem a gente estava subindo um monte, gente. Eu chamei o cidadão e falei assim, ô, deixa eu te falar, tem subida, hein? Então vamos. Aí estou subindo. 8 quilômetros de subida. 8 quilômetros. Chega uma hora que suas pernas você nem sente que é perna, né? Tá indo. Aí chegou no meio do morro, faltavam uns 2 quilômetros para acabar, ele falou assim, eu vou parar. Eu vou parar. Não vai parar não.
Você põe outra marcha aí e continua pedalando. Deu para entender o que eu quero dizer? Desistir é a solução permanente para um problema temporário. Era só uma subida. E quando a gente acabou de subir lá no alto da montanha, olha, eu venci. Eu venci o meu limite. Eu passei aquilo que eu não dava conta. Entende isso? Você quer estar entre os que vencem ou que desistem no caminho? Desistir é permanente. O problema é temporário. Desistir de viver. Não, na verdade você não desistiu de viver, senão você já não estava aqui falando isso. Você não tem vida. Você está sobrevida. O que você precisa é achar sonho, gratidão. Se livrar do momento e elevar sua visão. Você está olhando para quem, filho? Me diga com quem tu andas. Está na Bíblia, né? Lá no livro de David 3, 4. Diga-me com quem você anda, que eu te falo como é que está a sua visão. Não precisa andar comigo, não. Tem um tanto de gente boa aqui que está querendo ir para o céu, entendeu? Se você quer andar comigo, você vai perder o medo da morte. Você vai ter que ter gratidão. Você vai ter que sonhar coisa grande. Que se não tivesse sonho, inclusive não tinha nada disso aqui. A gente não precisa cavando um buraco, no nada, há 11 anos, 12 anos atrás, numa salinha de reunião, cara, não tinha nada disso. Mas tinha que sonhar, alguém tinha que ver o negócio. E um tanto de doido ver junto. E um tanto de gente querer um servir o outro. Comunidade, vida e igreja. Quero encerrar com a frase da Cora Coralina. Se você não conhece ela, apaixone-se por ela. Tá bom? Cora Coralina. Palavras dela, 2 pontos. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Ame muito, você vai ver o medo desaparecer. O verdadeiro amor, verdadeiro, não é imitação não, viu? Não é do shopping não. O verdadeiro amor lança fora. E aí, é nesse lugar que a gente experimenta o Deus de maravilhas. Lembra do texto que diz do milagre? O milagre não foi transformar 6 potes em vinho. O milagre foi ver mais uma família nascendo como personificação do grande casamento. O milagre é ver Jesus andando na terra, gente. Imagina você nascendo lá. Você tem filho, o meu mais novo gosta muito de uma série de desenhos, chama Superbook. Quem conhece? Superbook, assistam. Que é evangelista para os meninos e para nós. Ele só assiste Superbook agora. Qual que é a ideia do filminho? É 2 meninos vivendo a vida normal, de criança, e em determinado momento, um aparelhinho assim aparece, começa a brilhar azul, e sai um livro lá de dentro, que é o Superbook, e eles são transportados para as histórias do livro. Qual é o livro? A Bíblia, e é transportado para todas as histórias. Então, são meninos de hoje vivendo as histórias da Bíblia. Então, eles vivem com o que Davi viveu, eles vivem o que Moisés viveu. Maravilhoso. Tem toda a história bíblica, de Gênesis e Apocalipse lá. E de uns dias para cá, o Timóteo está viciado no Davi. A tal ponto,
ao tal ponto dele, a priminha dele, Valentina, falar: ô Tico, ô Timóteo. Ele fala: não sou Timóteo, eu não sou o Tico, eu sou Davi. Hoje de manhã, a primeira coisa que ele fez foi achar um pedacinho de borracha e levar com um toquinho para mim, amarrar para ele fazer a funda. E sabe quantas vezes ele faz isso de manhã? Que para mim, ele pregando para mim assim: mate o Golias de hoje. Mate o Golias. Mais uma vez, pega a funda. Você não é Davi, David? Você não chama Davi? Que pinóia é essa de Golias? Mata ele. David, você já matou o leão. Lembra que você matou o leão? Lembra que você matou o urso? Mata o Golias agora. O que ele está sendo alimentado? O que ele está mais vendo? Com quem ele anda? O que ele é ensinado? Essas coisas vão determinar se você vive o Deus de maravilhas. A maravilha que não é só o que ele faz, mas é quem faz e por que ele faz. E eu quero encerrar essa minha palavra lembrando de uma música que a gente ama muito. Eu queria cantá-la com você em oração e talvez em contrição. Porque às vezes a gente precisa espantar esses ladrões. Espantar os problemas, as circunstâncias, essa pressão que tenta pegar na nossa garganta e nos matar. E ele pode fazer isso conosco. Vamos cantar isso juntos? Daqui. Tu és Deus de maravilha, tua glória está acima do céu, nada escapa dos teus olhos, toda a vida está em tuas mãos, nos rendemos em adoração. Quem é como nosso Deus? Invocamos o teu nome, grande é o nosso Deus, nada é impossível, nada é tão grande, tudo se faz novo pelas tuas mãos, nada é impossível, nada é tão grande, tudo se faz novo pelas tuas mãos, tua esperança é viva e acende a todos os corações dos seus filhos que anseiam ver tua chuva cair sobre a terra. Tu és nosso Deus poderoso, faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso, faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso, faz mais uma vez, faz mais.
faz novo. Pelas suas mãos nada é impossível, nada é tão grande, tudo se faz novo. Pelas suas mãos, tua esperança é viva e acende a todos os corações, os teus filhos que anseiam ver tua chuva cair sobre a terra. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Tu és nosso Deus poderoso. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Levanta-te, não importa a circunstância, levanta-te, não importa as coisas do passado, levanta-te. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Levanta-te, levanta-te. Faz mais uma vez, faz mais uma vez. Faz aquilo que para os homens é impossível, Senhor. Faz aquilo que para os médicos é impossível. Faz aquilo que para o nosso governo público é impossível. Faz aquilo que as nossas autoridades não dão conta de fazer. Faz aquilo que homem nenhum, o maior das suas habilidades, o maior dos seus recursos, faz aquilo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem chegou no coração humano aquilo que o Senhor pode fazer. Então faz mais uma vez, Senhor. Faz as pessoas, faz essa humanidade experimentar uma alegria que ultrapassa a nossa razão momentânea, capitalista, fatalista, de morte, de dor, de tristeza, de doença. Coloca os nossos olhos no alto. Eleva os nossos olhos para o monte, Senhor. Porque é dele que vem o nosso socorro, não é dos nossos ídolos, não é dos nossos braços, não é da nossa mão, mas é na esperança do que há de vir. Pai, que se há no nosso meio algum cego, que ele seja curado em nome de Jesus. Que se há no nosso meio alguém cego na sua alma, no seu espírito, seja curado em nome de Jesus.
Se há alguém no nosso meio com frieza de morte, ser curado em nome de Jesus. Aqueles que estão se vendo distantes do Senhor, porque uma vez alcançados, o Senhor não se distancia de nós. Mas mediante pecado obstinado, nós nos distanciamos do Senhor. Nós liberamos, Pai, esta oração, levanta e anda. Volta ao caminho, volta às Escrituras, volta ao Espírito Santo, volta ao amor necessário, à doação, ao cuidado com o próximo, à compaixão, Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Levante no trono da nossa mente. Quantas pessoas possuídas por maus pensamentos, portadoras de má nova. Mas nós repreendemos em nome de Jesus a proliferação da má notícia, dos maus resultados, dos maus indícios. E liberamos para um tempo de boa nova do Evangelho, que mesmo que venha a morte, a luz, a vida, a ressurreição dos mortos, a promessa de vida eterna, isso é maior do que a morte. Morte, nós dizemos, não há aguilhão que nos prenda a tristeza, porque a vida é vida eterna em Cristo. Onde está teu aguilhão, ó morte? Você não nos assusta mais, por quê? Porque nós temos vida eterna. E enquanto estivermos aqui, vida em abundância, vida com gosto de vida, experimentando das mais profundas realidades no Senhor, tudo no Senhor, vida no Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos, seja na alma ou no físico. Nós liberamos vida em nome de Jesus. Você que está intercedendo nesses dias com familiares ou conhecidos em morte, em dor, em tristeza, em profunda doença, teu cuidado esteja ali, em nome de Jesus. Teu cuidado esteja ali, em nome de Jesus. Oramos pela nossa terra também, que se há alguma praga enviada sobre a nossa terra, nós clamamos ao dono da terra que liberte esse povo e que nos leve a esse lugar prometido chamado eternidade. Em nome de Jesus.